O que acaba de acontecer na família real britânica é o escândalo mais hediondo que a instituição testemunhou em décadas. O filho de Camila, Tom Parker, invadiu descaradamente a propriedade privada do rei Charles e a usou para obter ganhos comerciais pessoais. A neblina que se aproxima do Mar do Norte em direção à costa de Norfolk geralmente evoca uma sensação de tranquilidade e isolamento na propriedade de Sandringham. Mas às 2h15 da manhã, esse silêncio foi quebrado por uma intervenção militar precisa. O que começou como uma verificação de segurança de rotina pela Guarda Real se transformou na crise constitucional e familiar mais explosiva que a Casa de Windsor enfrentou em um século. Acompanhamos ao vivo o desenrolar da situação, que envolve fraude em alto nível, um flagrante desrespeito às ordens da Rainha Camila e uma tentativa sistemática de despojar o patrimônio privado do soberano de sua integridade histórica. No centro dessa tempestade estão dois homens que escolheram o dever em vez do respeito: James, Conde de Wessex, e o Tenente-Coronel Jonathan Thompson. O relatório oficial, entregue pessoalmente ao Príncipe de Gales no Palácio de Kensington por meio de um canal militar criptografado há poucas horas, pinta um quadro arrepiante da invasão de Sandringham. Sandringham não é um museu público, mas sim o coração privado do rei, abrangendo 0 hectares de terras agrícolas intocadas, bosques e belos jardins. A propriedade é administrada por uma complexa rede de fundos fiduciários privados e sob a supervisão da família real. Sua localização isolada perto da vila de Sandringham, Norfolk, faz dela um santuário ideal para a família real. No entanto, esse mesmo isolamento foi usado como arma. Investigações confirmam que a Rainha Camila usou seu acesso administrativo de alto nível ao sistema de gestão digital da propriedade para burlar os protocolos padrão, criando essencialmente uma espécie de sombra digital que permitiu a seu filho, Tom Parker Bowles, transferir equipamentos e funcionários para o centro histórico da propriedade sob o pretexto de uma auditoria arquitetônica de emergência. A operação foi interceptada não por um sensor, mas pela perspicaz intuição de Jaime, Conde de Wessex. Jaime, que passava cada vez mais tempo na propriedade de Norfolk, supervisionando projetos agrícolas reais, avistou um comboio de 3 carrinhas de produção pesada sem identificação, dirigindo-se para a ala oeste, uma área atualmente fechada para obras de renovação. Em vez de alertar o escritório local da propriedade, que ele suspeitava que pudesse ter sido adulterado, Jaime contatou o tenente-coronel Jonathan Thompson, o escudeiro cuja reputação de integridade inabalável o tornava o homem de confiança de Guilherme em campo. Quando James e Thompson chegaram, a visão era deslumbrante. O grande salão de jantar e a biblioteca, cômodos que haviam recebido líderes mundiais e sediado as celebrações natalinas privadas da falecida Rainha Elizabeth II, haviam sido transformados em um estúdio de alta tecnologia. Enormes sistemas de iluminação foram fixados na histórica parede de pedra e câmeras profissionais foram posicionadas para capturar detalhes íntimos da coleção particular do rei. Tom Parker Bowles foi encontrado no centro da sala, comandando uma equipe de 20 pessoas. A primeira ação de James foi uma aula magistral de vigilância real moderna. Ele não se envolveu em nenhuma discussão. Ele estava no comando. Ordenou aos guardas que iniciassem a verificação dos documentos de autorização física de Tom, comparando-os com o registro digital em tempo real do palácio. Quando os soldados escanearam os códigos QR e os selos criptográficos nos documentos de Tom, o sistema, reforçado por recentes atualizações de segurança supervisionadas pelo príncipe William, os rejeitou imediatamente. Um alerta vermelho brilhou na tela. Acesso não autorizado. Credenciais falsas. Era uma prova irrefutável. Os documentos eram falsificações de alta qualidade, elaboradas para parecerem originárias do gabinete do Lord Chamberlain, mas não possuíam a assinatura digital exclusiva verificada por blockchain, necessária para acessar o monumento de Norfolk. Vendo seu plano arruinado, Tom Parker Bowles tentou explorar a posição de sua mãe. Num momento de desespero, ele iniciou uma chamada de vídeo prioritária para a Rainha Camila. A voz da rainha, amplificada pelo sistema de comunicação da Vanna, ecoou pelo pátio. Ela não apresentou uma defesa legal. Ela deu um ultimato. Ordenou que os soldados se retirassem, dizendo: "Ele é meu filho e tem minha bênção pessoal para estar aqui. Vocês o deixarão no trabalho e retornarão aos seus postos imediatamente." Foi nesse momento que o tenente-coronel Jonathan Thompson definiu o significado da nova guarda.
Sem hesitar um instante, Thompson deu um passo à frente. Ele não se curvou. Não pediu desculpas. Quando a voz de Camila continuou exigindo obediência, Thompson estendeu a mão e arrancou o dispositivo de comunicação da mão de Tom, encerrando a chamada no meio da frase. Ele olhou Tom Parker Bowles nos olhos e disse: Senhor, juro lealdade ao soberano e à Constituição. Não há interesses privados. O senhor está violando a lei de crimes graves e organizados e a lei policial de 2005. O senhor está sob custódia militar. Essa anulação direta da ordem direta da rainha representa um momento decisivo. Sinaliza que os militares e os herdeiros diretos do trono, William e James, não estão mais dispostos a permitir que a comitiva de Camilla Parker Bowles trate a propriedade real como caixas eletrônicos privados. James ordenou imediatamente o bloqueio total do perímetro. Ninguém se mexe, ninguém fala com a imprensa e nenhum sinal sai da propriedade até a chegada do príncipe de Gales. A dimensão da traição só agora está vindo à tona. Enquanto o rei acreditava que a propriedade estava passando por manutenção essencial, o filho de sua esposa supostamente se preparava para vender as paredes que abrigam as memórias mais sagradas da família. Descobrimos que, sob a supervisão atenta de Jaime, uma busca tática em grande escala, utilizando veículos, havia sido iniciada. As vans de produção não transportavam apenas câmeras, mas também estavam equipadas com caixas especiais. James supervisionou pessoalmente a abertura desses contêineres, temendo o pior, que os tesouros da coroa estivessem sendo preparados para uma remoção secreta. A atmosfera em Sandringham é atualmente descrita como um estado de sítio. Os guardas, encorajados pela honestidade de Thompson e pela liderança de James, formaram um cordão de aço ao redor do monumento. Agiram não por malícia, mas por profunda indignação. Esses homens e mulheres levam a sério seu dever de proteger a privacidade da família real. E a revelação de que a ameaça se originou no quarto da rainha provocou uma onda de revolta. Esta não é apenas a história de um filho tentando ganhar dinheiro fácil. É a história de como a rainha Camila supostamente facilitou a invasão da casa de seu marido. Evidências, documentos falsificados, discos rígidos confiscados e comunicações bloqueadas apontam para um abuso sistemático de poder. Com o nascer do sol sobre Norfolk em 14 de maio, a era das correções começou de fato. O príncipe William deveria chegar de helicóptero em menos de 1 hora. E para Tom Parker Bowles e sua mãe, as muralhas protetoras do palácio nunca pareceram tão frágeis. James e Thompson resistiram bravamente. Agora, o mundo aguarda o julgamento final do herdeiro do trono. A atmosfera em Sandringham transformou-se de uma emboscada à meia-noite em uma operação forense de rigor científico quando o relógio bateu 4 horas da manhã do dia 14 de maio de 2026. Sob o olhar implacável do Conde de Wessex e a supervisão tática do Tenente-Coronel Jonathan Thompson, a propriedade tornou-se palco de um crime de proporções sem precedentes. James não se limitou a esperar pelas autoridades locais. Ele agiu como o principal representante do Príncipe de Gales, ordenando uma busca minuciosa e sistemática em todos os veículos estacionados dentro do perímetro do monumento sagrado. Essa ação foi motivada por uma profunda suspeita de que a equipe de filmagem servia de fachada para algo muito mais predatório do que um documentário culinário. Uma busca em 3 vans de grande porte revelou a verdadeira natureza do arrombamento. Embora o exterior ostentasse os logotipos de uma empresa legítima de produção de mídia, o interior revelava o roubo de bens de luxo. James ordenou pessoalmente aos soldados que abrissem diversas caixas reforçadas e sem identificação encontradas na traseira da maior van. Lá dentro, não encontraram nem suprimentos para buffet, nem lentes de câmera, mas sim caixas de transporte especiais, seladas a vácuo, projetadas para antiguidades delicadas e valiosas. Naquele momento, todos os presentes perceberam a gravidade da situação. Não se tratava de uma invasão de privacidade. Tratava-se de uma tentativa de roubo de importância histórica. Entre os itens descobertos na área de preparação, encontravam-se 3 esboços a óleo originais atribuídos à era vitoriana e uma coleção de talheres de prata e dourados com o monograma particular da rainha Alexandra. Esses itens foram retirados das vitrines da biblioteca longa e cuidadosamente embalados em espuma de arquivo profissional. James estava de pé diante dos engradados, com uma expressão de fúria fria e concentrada no rosto, ao perceber que aqueles artefatos seriam removidos antes do amanhecer. Imediatamente, ordenou uma auditoria completa da casa para garantir que nenhuma outra relíquia de família de valor inestimável
já tivesse sido substituída por réplicas. O tenente-coronel Thompson ficou encarregado das evidências digitais. Ele agiu com a precisão de um oficial de inteligência experiente, apreendendo todos os SSDs de alta velocidade e cartões de memória de câmeras encontrados na propriedade. Esses dispositivos continham não apenas imagens da propriedade, mas também varreduras detalhadas e de alta resolução das vulnerabilidades arquitetônicas da casa e dos sensores de segurança internos. Thompson sabia que, em mãos erradas, esses dados se tornariam o modelo para futuros arrombamentos. Ele colocou o equipamento em uma bolsa Faraday blindada para impedir que cúmplices externos apagassem remotamente os dados. Essa medida foi crucial porque preservou um rastro digital que ligava a equipe de produção diretamente aos códigos de autorização falsificados enviados por Tom Parker Bowles. Talvez a prova mais incriminadora tenha sido uma pasta de couro pertencente a Tom. Lá dentro, James e Thompson descobriram uma série de contratos e conhecimentos de embarque que mencionavam explicitamente a venda privada dos direitos de acesso a Sandringham para um consórcio internacional. Os documentos foram meticulosamente elaborados e carimbados com assinaturas e selos falsificados, que James já havia identificado como falsos. Esses documentos forneceram a Tom o motivo para vender a propriedade por uma quantia exorbitante, usando a influência de sua mãe para garantir que seus compradores jamais fossem incomodados pela segurança. Enquanto as buscas prosseguiam, Jaime reforçou suas defesas. Ele emitiu uma ordem direta para que nenhum funcionário sob influência do gabinete da rainha entrasse na área protegida. Estabeleceu uma linha de comunicação exclusiva com o príncipe de Gales no Palácio de Kensington, garantindo que qualquer evidência fosse registrada em um banco de dados militar seguro. Soldados que, poucas horas antes, eram guardas de rotina, agora atuavam como técnicos forenses, marcando meticulosamente cada cabo apreendido, cada câmera e cada documento. O grau de coordenação necessário para mover equipamentos tão pesados para a área mais segura do complexo sem disparar um alarme sugeria uma séria ameaça interna. James percebeu que as câmeras de segurança da ala oeste haviam sido desativadas remotamente exatamente 10 minutos antes da chegada do comboio. O acesso a esses controles era limitado a um pequeno grupo de pessoas, incluindo a rainha. Essa constatação lançou uma sombra sobre toda a investigação. Não se tratava mais apenas da ganância do filho, mas também da cumplicidade da mãe, que supostamente havia entregado as chaves do reino a um corsário. Com o nascer do sol sobre os pântanos de Norfolk, o inventário foi concluído. James e Thompson neutralizaram com sucesso a ameaça imediata e obtiveram as provas necessárias para fechar a fábrica da Parker Bowles. A equipe de produção foi mantida nos estábulos da propriedade, que haviam sido convertidos em uma cela temporária, enquanto Tom era mantido sob forte vigilância no quarto do administrador. A mensagem enviada por James era inegável. Proteger o patrimônio da coroa era um dever sagrado, e nenhum título ou ligação familiar garantiria imunidade contra aqueles que buscassem profaná-lo. O cenário estava pronto para a chegada do príncipe de Gales, que em breve tomaria posse de provas que mudariam para sempre a família real. Às 6h30 da manhã, o foco da investigação mudou da busca física nas vans de produção para a infraestrutura digital da propriedade de Sandringham. James Earl, de Wessex, e o tenente-coronel Jonathan Thompson se refugiaram no centro de segurança da propriedade, uma sala geralmente dedicada ao monitoramento da população de cervos e do perímetro da fazenda, que agora se tornou o centro de comando da operação de contra-espionagem da família real. Foi ali que as evidências mais arrepiantes do envolvimento da rainha Camila começaram a surgir. James exigiu uma auditoria imediata dos registros de acesso digital à propriedade. Os resultados foram devastadores. Os registros revelaram que uma operação para burlar a segurança administrativa de alto nível havia sido iniciada menos de 48 horas antes, a partir de um terminal nos aposentos privados da rainha no Palácio de Buckingham. Essa solução alternativa envolveu a inclusão das placas de 3 vans de produção em uma lista de veículos autorizados e a desativação dos sensores de movimento ao longo da estrada particular na floresta, que leva ao centro histórico. Não se tratava de um bug ou falha técnica, era uma remoção deliberada e cirúrgica das camadas de proteção do Sovereign.
O tenente-coronel Thompson usou sua expertise técnica para burlar a criptografia dos SSDs apreendidos. O que ele encontrou foi muito mais do que apenas documentos culinários. As pastas estavam categorizadas por nomes de casas de leilão e códigos de colecionadores particulares. Foram encontradas fotos de alta resolução em todos os cômodos da ala oeste de Sandringham, tiradas de ângulos que sugerem que o fotógrafo tinha conhecimento detalhado da planta da casa. Mais perturbadora foi a descoberta de uma pasta digital intitulada Projetos de Reforma, contendo plantas do cofre particular do rei. O acesso a esses arquivos foi feito por meio de credenciais vinculadas a um funcionário diretamente subordinado à rainha. A magnitude da fraude ficou evidente quando James comparou os documentos falsificados com o sistema interno de agendamento do palácio. Tom Parker Bowles não apenas falsificou assinaturas, como também inseriu informações falsas no calendário principal para garantir que as patrulhas de segurança regulares fossem direcionadas para o lado oposto da propriedade durante o horário de funcionamento. Esse nível de sincronização exigia acesso ao servidor principal da Corte Real, um privilégio concedido apenas aos membros mais graduados da família e seus superiores imediatos. James agiu com fria eficiência. Ordenou a suspensão imediata de todo o acesso digital para os funcionários ligados ao gabinete da rainha em Sandringham. Em seguida, instruiu o Corpo Real de Sinais a estabelecer uma ligação segura via satélite com o Palácio de Kensington, contornando a rede de telecomunicações local de Norfolk, que ele suspeitava estar sendo monitorada. Graças a essa estratégia, as provas coletadas por Thompson foram enviadas diretamente ao príncipe William, em um formato que impedia a interceptação ou alteração. Uma análise mais aprofundada dos dados revelou a troca de mensagens criptografadas entre Tom e um proeminente negociante de arte londrino. As mensagens tratavam da logística de exportação de certas obras do país, sob o pretexto de uma exposição internacional. A invasão coincidiu perfeitamente com uma visita real planejada para o final do ano. Isso sugeria claramente que a invasão de Sandringham era apenas um ensaio para uma operação muito maior, cujo objetivo era destruir as propriedades reais por dentro. James estava na janela, observando os guardas manterem a ordem. Ele sabia que as provas reunidas seriam suficientes para desencadear uma crise constitucional. A traição não era meramente financeira. Violava o acordo tácito entre a monarquia e os militares. Ao explorar sua posição para facilitar a ganância do filho, Camila colocou em risco a segurança do rei e a integridade da coroa. Thompson desviou o olhar da tela, com uma expressão sombria. Ele acabara de encontrar a peça final do quebra-cabeça. Uma assinatura digital confirmava que os códigos de autorização falsificados foram gerados usando a chave de criptografia oficial do palácio. A violação estava completa e a culpabilidade era inegável. James pegou seu telefone seguro para dar a William uma última atualização antes de sua chegada. A espera estava quase no fim. Conforme o relógio se aproximava das 7 horas da manhã de 14 de maio de 2026, o foco da investigação mudou da captura física dos invasores para a análise forense da própria operação. James, Conde de Wessex, e o tenente-coronel Jonathan Thompson passaram aquelas primeiras horas da manhã na sala de operações de segurança máxima da Sandringham House, desvendando as camadas de uma conspiração que parecia estar sendo arquitetada há meses. As provas encontradas em discos rígidos protegidos e em um dossiê falsificado revelaram um nível de sofisticação muito além das capacidades de Tom Parker Bowles agindo sozinho. Tratava-se de um plano meticulosamente planejado que exigia acesso administrativo de alto nível e conhecimento profundo dos protocolos de segurança da família real. James liderou a investigação dos registros digitais do sistema de gestão da propriedade de Sandringham. Ele descobriu que o software de segurança padrão havia sido adulterado por meio de uma série de alterações administrativas. Essas alterações foram especificamente projetadas para criar pontos cegos na rede de sensores de movimento e nas câmeras perimetrais da ala oeste. O mais perturbador é que as assinaturas digitais dessas alterações estavam vinculadas ao escritório particular da rainha Camila. Os dados sugeriam que a rainha teria compartilhado seus dados biométricos com seu filho ou um associado, permitindo que Tom acessasse o sistema remotamente e liberasse o acesso do comboio de produção. Essa foi uma quebra de confiança desastrosa
que tornou o gabinete da rainha cúmplice, consciente ou involuntário, do crime. O tenente-coronel Thompson concentrou seus esforços em documentos financeiros e contratuais, encontrados em discos rígidos de estado sólido de alta velocidade, apreendidos na van de produção. Ele descobriu um rastro digital de pagamentos totalizando milhões de libras esterlinas, transferidos por meio de diversas contas offshore nas Ilhas Cayman. Esses pagamentos estavam ligados a um consórcio de marcas de luxo internacionais e colecionadores particulares que foram levados a acreditar que Tom Parker Bowles supostamente lhes havia prometido direitos exclusivos para fotografar os aposentos privados da família real e para ver itens da coleção real, que nunca são exibidos ao público. Os contratos sugeriam até que alguns artefatos menores estavam sendo oferecidos para venda privada como parte de um pacote premium para colecionadores bilionários. A escala da falsificação era igualmente impressionante. Thompson encontrou stencils de alta resolução do selo oficial do Lord Chamberlain e do Anel de Signet Particulier do Rei Carlos III armazenados em uma partição oculta de um disco rígido. Esses modelos foram usados para gerar os documentos de autorização falsos que James havia sinalizado anteriormente. A precisão com que essas falsificações foram executadas indicava que os perpetradores tinham acesso a documentos autênticos que poderiam usar como referência. Ficou claro que alguém do círculo íntimo da rainha havia fornecido a matéria-prima para essas falsificações. James observou com uma satisfação sombria que, cada vez que um documento falso era gerado, o sistema registrava um horário que coincidia perfeitamente com a presença de Tom Parker Bowles em diversos eventos privados da família real no início daquele ano. Enquanto a equipe de investigação trabalhava, James conduziu uma entrevista preliminar com o diretor de produção, que estava incomunicável. O diretor, um veterano experiente do mundo da mídia comercial, alegou ter acreditado que todo o projeto era uma iniciativa sancionada pelo Estado, destinada a arrecadar fundos para as instituições de caridade do rei. Ele apresentou correspondências por e-mail, aparentemente de um assessor sênior da rainha, confirmando a autenticidade do projeto e o envolvimento de Tom Parker Bowles como produtor executivo. Quando James apontou que os endereços de e-mail eram versões ligeiramente modificadas de contas oficiais do palácio, o diretor empalideceu, percebendo que havia sido usado como escudo em uma operação ilegal. Essa revelação acrescentou mais uma dimensão ao escândalo. Tom Parker Bowles não só explorou o nome de sua mãe, como também construiu ativamente uma estrutura administrativa paralela para fraudar empresas legítimas. Ele operava um palácio fantasma dentro das paredes do verdadeiro. James e Thompson identificaram uma lista de potenciais cúmplices entre os funcionários domésticos da propriedade, que poderiam ser subornados ou coagidos a facilitar a entrada das vans. Esses indivíduos foram imediatamente suspensos e colocados sob investigação interna. James sentiu o peso emocional dessa descoberta. Ele passou um momento na biblioteca longa, encarando os espaços vazios onde os esboços a óleo haviam sido removidos pela equipe de Tom. Esses cômodos estavam repletos da história de sua família e das memórias de seu pai e avó. Vê-los sendo usados como cenário para um empreendimento comercial fraudulento era uma afronta que ele não podia ignorar. Ele e Thompson garantiram que cada cabo, cada equipamento de iluminação e cada conjunto de câmeras fossem documentados no local antes de serem removidos como prova. Eles queriam que o príncipe de Gales visse o estado exato da violação assim que chegasse. Com a finalização do relatório forense, ficou claro que o caso contra Tom Parker Bowles, e por extensão, as questões relativas à rainha Camila, era convincente. As evidências apontavam para um abuso sistemático da prerrogativa real e um flagrante desrespeito à lei. Thompson garantiu que os dados fossem transferidos para um servidor seguro controlado pelo Comando de Proteção da Coroa e pelo Serviço Diplomático da Polícia Metropolitana, eliminando qualquer possibilidade de interferência do palácio. A armadilha estava armada e a documentação completa. A operação secreta havia sido exposta e as consequências para a família Parker Bowles estavam prestes a se tornar muito reais. James e Thompson não só capturaram o intruso, como também expuseram um problema grave na família real, que ameaçava a própria legitimidade do trono. Às 9 horas da manhã, o centro administrativo da Casa de Sandringham havia se transformado em um posto de comando de alta segurança. O conde de Wessex e o tenente-coronel Jonathan Thompson
haviam passado com sucesso do choque da descoberta para uma fase de aplicação implacável das regras. Por ordem direta de Jaime, um bloqueio total e inflexível foi imposto em toda a propriedade de 0 hectares. Esta não era apenas uma medida de segurança para deter intrusos, mas uma manobra estratégica para impedir que a rainha ou seus aliados influenciassem ainda mais as provas ou os suspeitos. As palavras traição interna ecoaram pelos corredores, enquanto a guarda mudava completamente sua lealdade aos protocolos estabelecidos pelo príncipe de Gales. O evento mais significativo durante esse período foi a designação oficial da área de conservação como área militar restrita. Jaime ordenou que os engenheiros reais instalassem dispositivos de bloqueio de sinal para impedir que Tom Parker Bowles usasse dispositivos de comunicação ocultos para contatar sua equipe jurídica ou a rainha. Guardas armados foram posicionados em todas as saídas, com ordens para parar e revistar todos os veículos, independentemente do ocupante ou patente. Esse nível de rigor era inédito para uma propriedade real privada em Norfolk. Enviou um sinal claro à facção de Parker Bowles de que a era dos acordos informais e da influência nos bastidores havia terminado. O papel do tenente-coronel Thompson nessa aplicação foi crucial. Ele supervisionou pessoalmente a coleta final de dados forenses dos veículos de produção, garantindo que cada equipamento de alta tecnologia fosse etiquetado e protegido. Também trabalhou com o secretário particular do Príncipe de Gales para assegurar que a polícia metropolitana estivesse pronta para prender suspeitos assim que o bloqueio militar fosse suspenso. A recusa de Thompson em atender a qualquer ligação do gabinete da rainha tornou-se um momento decisivo daquela manhã. Sua postura firme proporcionou aos soldados em campo a segurança moral e legal necessária para cumprirem suas obrigações contra o membro do Círculo do Rei. James assumiu o comando de um ataque secundário à infraestrutura digital da propriedade. Ele percebeu que a brecha de segurança, permitida pelos poderes da rainha, poderia deixar brechas no sistema. Trabalhando com uma unidade especializada em segurança cibernética, ele iniciou uma reinicialização completa dos códigos de segurança e bancos de dados biométricos da propriedade. Todos os funcionários foram submetidos a um novo processo de verificação de antecedentes. E aqueles que estavam de plantão no momento da violação foram submetidos a um interrogatório intensivo. O Conde de Wessex provou ser um excelente administrador, garantindo a restauração da santidade de Sandringham por meio do uso de força técnica e física. Com o endurecimento das fronteiras, o isolamento de Tom Parker Bowles tornou-se absoluto. Ele não era mais tratado como um convidado ou parente, mas como um prisioneiro de alto valor em um caso de grave crime organizado contra a coroa. Os guardas mantinham uma vigilância silenciosa e profissional sobre ele, ignorando seus protestos e tentativas de invocar o nome de sua mãe. Esse silêncio foi o castigo máximo para um homem que construiu sua carreira em cima do burburinho em torno de suas ligações com a realeza. James e Thompson criaram um vácuo no qual apenas os fatos importavam. As provas foram reunidas, as testemunhas detidas, e a cerca de ferro se ergueu como um testemunho de um novo padrão de responsabilidade da realeza. O cenário estava agora completamente preparado para a chegada final do príncipe de Gales, que carregaria o fardo da monarquia diante dessa traição sem precedentes. Exatamente às 10 horas e 45 minutos da manhã de 14 de maio de 2026, o estrondo grave de um helicóptero Sikorsky, esse 76, ecoou pelo ar enevoado sobre os pântanos de Sandringham. Essa era a chegada para a qual o Conde de Wessex e o Tenente-Coronel Jonathan Thompson vinham se preparando desde o amanhecer. Assim que o avião pousou no heliponto particular, William, Príncipe de Gales, entrou em cena, num cenário que lembrava mais uma ocupação militar do que um retiro campestre. Sua presença concluiu a fase tática da operação e sinalizou o início da destruição política e jurídica da influência de Parker Bowles. O príncipe foi recebido por Thompson, cuja saudação não foi mera formalidade, mas sim a confirmação de uma missão cumprida. James estava ao lado dele, segurando um tablet com o relatório forense finalizado que selaria o destino de Tom Parker Bowles e prejudicaria irreversivelmente a posição da rainha Camila. A caminhada do heliporto até o salão dos comissários foi marcada por um silêncio tão pesado que era palpável. William não fez perguntas. Ele já havia analisado os dados criptografados que Thompson enviara durante o voo. Era o homem que esperara décadas para expurgar a instituição dos elementos parasitários que se infiltraram no governo de seu pai.
Ao entrar na área de conservação, William parou para observar as vans de produção, que agora estavam sendo metodicamente desmontadas pelas equipes forenses da polícia. Ele viu os lustres, os engradados e a realidade fria e impessoal de como a amada casa de sua avó estava sendo tratada como um depósito comercial. O olhar em seus olhos foi descrito pelos presentes como concentrado e terrivelmente calmo. O confronto com Tom Parker Bowles foi breve, mas decisivo. William entrou na sala onde Tom estava detido sob o olhar atento da guarda real. Não houve cumprimentos, nem menção à história familiar que compartilhavam. Tom tentou falar, minimizando a situação como um mal-entendido ou uma jogada midiática exagerada, mas William ergueu a mão para silenciá-lo. O príncipe de Gales falou apenas uma vez, afirmando que os crimes cometidos na propriedade não eram meramente contra a propriedade, mas contra a própria essência da monarquia. Ele informou Tom que a polícia metropolitana estava esperando do lado de fora para prendê-lo formalmente e que nenhuma intervenção de sua mãe o salvaria de um processo judicial. Enquanto Tom era levado algemado, James informou William sobre evidências digitais que ligavam o apartamento privado da rainha à violação da segurança. Este foi um momento de verdadeira crise constitucional. Guilherme abordou o tenente-coronel Thompson e deu-lhe uma ordem direta para preparar um resumo para o rei. Insistiu que o rei visse os dados brutos, os registros de data e hora, as assinaturas biométricas e a gravação áudio da tentativa de Camila de perturbar a guarda militar. A estratégia de William era clara. Ele se recusou a deixar o assunto como um segredo de família. Ele a forçou a escolher entre a integridade da coroa e a proteção de sua esposa cúmplice. O ato final da manhã ocorreu na biblioteca, onde James e Thompson apresentaram os artefatos confiscados. William tocou os talheres de prata e ouro cobertos de espuma, com o maxilar contraído numa linha nítida, como se tivesse visto nos esboços a óleo. Ele agradeceu a James pela sua rápida resposta e a Thompson pela sua honestidade inabalável. Ele declarou que a era da correção não era mais um conceito teórico, mas uma realidade. O príncipe de Gales ordenou então a substituição completa da força de segurança de Sandringham por uma unidade subordinada exclusivamente ao seu gabinete, removendo, de forma permanente, o acesso administrativo da rainha. Quando o comboio policial que transportava Tom Parker Bowles e seus associados passou pelos portões da propriedade, a cerca de ferro começou a ceder, mas a atmosfera em Sandringham mudou para sempre. As notícias da prisão e do envolvimento da rainha começaram a chegar aos mais altos escalões do governo britânico e da imprensa. A traição de Sandringham marcou uma virada. Demonstrou que a nova geração da família real, liderada por William e apoiada por James, estava disposta a romper com antigos privilégios para salvar a instituição. Ao meio-dia, Thompson havia finalizado a transferência de todas as provas para a Scotland Yard. O conde de Wessex permaneceu na propriedade para supervisionar a reforma dos aposentos, enquanto William retornou a Londres para confrontar seu pai. O relatório, datado de 14 de maio de 2026, entrará para a história como o dia em que a Casa de Windsor decidiu que laços de sangue não eram mais importantes do que o dever. A ganância de Tom Parker Bowles e a alegada cumplicidade da rainha Camila foram recebidas com a firmeza da honra militar e a fria determinação do herdeiro do trono. O sol finalmente rompeu a névoa de Norfolk, iluminando uma família real agora fundamentalmente dividida entre as sombras do passado e o brilho intransigente do futuro. A batalha pelo coração da monarquia fora vencida nos caminhos de cascalho de Sandringham, e o fim finalmente chegara para a dinastia Parker Bowles.